ocupo a tribuna hoje porque ontem a minha primeira referência, quando falei aqui, foi sobre a audiência pública que teríamos ontem à tarde, assim que tivemos, para tratar da lei, projeto de lei do Senado 280, de autoria do senador Renan Calheiros, tendo como relator o senador Roberto Requião, que trata da lei de abuso de autoridade. Eu estou convencida de que a audiência de ontem e de hoje, elas foram muito oportunas no sentido da manifestação e da reafirmação das tensões provocadas entre as instituições, penso agora atenuadas, pelo entendimento das partes, especialmente das lideranças do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal, no sentido de que, sim, é preciso que exista uma lei, é preciso aperfeiçoá-la ao máximo para que ela seja uma lei que não cuide apenas do interesse de instituições, mas é que ela seja um serviço à sociedade brasileira, que é a questão mais importante. Eu estou convencida também que os aperfeiçoamentos propostos ontem e hoje, senador Eumano Ferrer, dão ao encaminhamento desta matéria de um aperfeiçoamento e pelo acolhimento do senador Roberto Requião de alguns dos pontos suscitados pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e também nas ponderações feitas hoje na participação e nas questões levantadas por vários senadores, entre eles a senadora Simone Tebet e o senador Randolfo Rodrigues. Mas eu penso que esse debate justifica-se não só pela relevância do tema tratado, lei de abuso de autoridade, mas também que me deixou preocupada num aspecto. A lei está mirando apenas e tão somente no exercício do Poder Judiciário, do Ministério Público, Polícia Federal, e é vaga em relação ao abuso da autoridade do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Também temos que, para que ela seja equilibrada, esses agentes públicos, como que somos nós, também estejamos incluídos no texto desta lei de abuso de autoridade. Caso contrário, não há como não reconhecer que há, desculpem, o interesse de tocar somente nessas instituições por mim citadas. Então, esses avanços acontecidos ontem e hoje me parecem pontuais e é preciso não assodamento, é preciso serenidade, é preciso responsabilidade e é preciso muito equilíbrio para que a gente não cometa aí qualquer deslize que venha representar fragilização das instituições. Eu tenho aqui tomado sempre uma atitude de ponderação e de responsabilidade e equilíbrio. Procuro ser. Se não consigo, não é por falta de esforço, é por falta de competência mesmo. Então, eu queria fazer essa referência e aproveitar esses minutos que me faltam para reafirmar aqui a minha preocupação com outro aspecto que no nosso continente está hoje dominando, que é um populismo exacerbado, comprometendo a democracia e comprometendo valores muito importantes como a liberdade, e isto é um valor que nós não podemos abrir mão. A Venezuela está mergulhada na pior crise da sua história, e não foi por nada que aqui combatemos o ingresso da Venezuela no Mercosul, porque ela já, aquele momento que combatíamos a entrada da Venezuela no Mercosul, argumentávamos a falta de democracia naquele país. Não conseguimos vencer e o país forçou o Paraguai a uma decisão que o Paraguai rejeitava a entrada da Venezuela. Aí o Paraguai foi punido, foi tirado do Mercosul, infelizmente temporariamente, por conta de violar, por ter feito um impeachment legal, absolutamente legal, tão legal que só houve um voto contrário no Paraguai para a derrubada de Fernando Lugo. E agora, veja só, no Paraguai, Fernando Lugo e o atual presidente se juntam para fazer uma lei permitindo a reeleição. Então, o populismo está crescendo na América Latina de uma maneira assustadora. E o que eu mais temo é que aquela velha lei do Adhemar de Barros, famosa lei que todo mundo lembra, rouba, mas faz,
Então, nós vamos ser tolerantes com as atrocidades da Venezuela, com a retirada de todos os direitos políticos, os direitos civis, uma intromissão indevida de um poder judiciário no parlamento, eleito democraticamente. Felizmente, o governo que mandava no judiciário, manda no judiciário da Venezuela, aí retirou a medida autoritária que era o poder judiciário falar pelo poder legislativo. Ora, onde se viu uma coisa dessas? Realmente esse populismo está assustando. E agora o Paraguai, junta-se o Fernando Lugo, que é candidato, junto com Horácio Cartes, para criar uma lei, e a população reagiu metendo fogo no Congresso do Parlamento Paraguai. Nós não aprovamos nenhum tipo de violência, de agressão ao prédio de uma instituição que tem que ser preservada, respeitada e resguardada, que é um prédio do Parlamento. Não aceitamos esse tipo de violência. Como não aceitamos aqui no Brasil a ação selvagem daqueles black blocs que nas manifestações depredavam, destruíam agências bancárias, públicas e privadas, escolas, instituições, empresas, prédios públicos. Nós não aceitamos isso. A sociedade não aceita isso. Isso é uma violência, não é democracia. Isso é selvageria mais do que qualquer coisa. E ela pouco racional em relação a isso. Então, eu tenho a preocupação que não prevaleça em nosso país, já que estamos combatendo tanto a corrupção, e a Operação Lava Jato está aí para revelar exatamente os meandros desses processos, é que nós temos que zelar pela nossa democracia. Por fim, não menos importante, presidente, hoje, precisamente 4 de abril, há uma celebração relevante para a história de um país muito amigo do Brasil, Angola, que eu tive como jornalista o privilégio de conhecer, acompanhando uma viagem do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Estive nos lugares de maior risco, na cidade de Cuito, onde muitas minas ainda acabavam tirando a vida ou mutilando cidadãos civis naquele país. A própria a princesa Diana da Inglaterra, ou Diana da Inglaterra, fazia parte de um organismo internacional que tratava da questão das minas, que ainda faziam essas vítimas passar da guerra. No dia 4 de abril, há precisamente 15 anos, o mundo testemunhava aquele que pode ter sido o mais emblemático aperto de mão da história recente de Angola, este país tão amigo do Brasil. No Palácio dos Congressos, em Luanda, a capital que parece muito uma cópia do Rio de Janeiro, muito parecida com o Rio de Janeiro, no seu formato, Copacabana, ali em Luanda. O mesmo lugar onde, 24 horas antes, deputados angolanos aprovaram uma lei de anistia para todos os crimes contra a segurança do Estado cometidos no contexto do conflito armado. Os generais Armando da Cruz Neto e Abreu Mwengo Camorteiro apertaram as mãos e, a seguir, abraçaram-se sob o olhar atento do presidente da República, José Eduardo dos Santos, cujo sorriso refletia alegria e satisfação por aquele momento tão significativo para o futuro dos angolanos. Era o enterrar do machado de guerra entre os chefes das Forças Armadas angolanas e das forças militares da UNITA, que, deste modo, punham fim a mais de 3 décadas de um conflito fratricida por um rastro de destruição, mais de 500 mil de mortos e centenas de milhares de famílias longe das suas zonas de origem. E eu queria repetir aqui as palavras do embaixador, atual embaixador de Angola no Brasil, Nelson Manuel Cosme. Disse hoje ele, nesta cerimônia, pela manhã, às 10 horas, que eu estava convidada, mas, lamentavelmente, não pude comparecer pelos nossos compromissos aqui no Senado Federal, entre os quais a audiência pública dos magistrados do Ministério Público na CCJ e também da presença do ministro Roberto Freire, da Cultura, que veio aqui falar na Comissão de Assuntos Sociais. O embaixador de Angola no Brasil, Nelson Manuel Cosme, repito aqui a frase dele para terminar. Os 15 anos de paz em Angola representam
a esperança de um futuro melhor, longe das incertezas da guerra. Talvez essa frase emblemática do embaixador, muito simpático e atento às demandas que sempre levamos à Embaixada de Angola, desejar ao povo angolano que celebre mais e mais anos de paz naquele país tão amigo do Brasil. Muito obrigada, presidente.